Nós vamos iniciar então nossa aula. Nós estamos estudando o capítulo 9 de Hebreus. Eu não vou dar aula hoje, né? Gabriel que vai dar aula, eu só vou concluir a perícope que nós iniciamos na aula passada, nas duas últimas aulas passadas, do capítulo 9, e nós dividimos a passagem em três pontos. Nós falamos sobre os dois primeiros pontos nas duas primeiras aulas. Falamos sobre, do versículo 1 ao versículo 6, nós falamos sobre a disposição do tabernáculo. Então nós vimos ali fizemos a exegese do texto, vimos as palavras no original, vimos a intenção do autor com aquela disposição toda, em mostrar como o tabernáculo de Moisés ele estava disposto. Vimos a dificuldade do texto, tratamos a dificuldade do texto, apresentamos as 7 possibilidades de interpretação daquela passagem difícil, que particularmente eu considero uma das passagens mais difíceis da Escritura Sagrada. Mas nós não fomos pretensiosos, não fomos orgulhosos, apresentamos aqui as 7 possibilidades, que inclusive advém de um livro do Norman Geisler, né, que eu sugeri para os irmãos na aula naquele dia. O segundo ponto, a segunda divisão do texto, e até o versículo 9, do 6 ao 9, que nós falamos sobre a prefiguração do tabernáculo, né? Aqui o tabernáculo apontava e a quem ele se referia. E nós falamos que esse tabernáculo ele tinha os seus serviços sagrados, tinha a sua ordem, tinha os seus sacerdotes, todas essas coisas prefiguravam a obra de Jesus Cristo, e é isso que o autor aos Hebreus vai dizer, que isso tudo era uma parábola, né? A palavra parábola ali traz a ideia de você colocar duas coisas uma do lado da outra, fazer uma comparação, apontando para aquilo que Cristo faria na plenitude dos tempos, oferecendo o seu corpo como sacrifício, rasgando o véu e dando acesso à sala do trono de Deus. Falamos sobre o tabernáculo de Davi, que já na época de Samuel já apontava para essas coisas todas, e trabalhamos todas essas questões. Vimos também algumas questões hermenêuticas da interpretação do autor aos Hebreus. Vimos o conceito de trabalho, de serviço sagrado, que também é um conceito calvinista e que nós fizemos aqui uma breve digressão para tratar dessas questões todas. Aprendemos que o mundo ele possui a sua sacralidade, entendemos todas essas predisposições do cristão e como o cristão baseado nessas questões teológicas ele deve ser um cristão relevante para a sociedade, porque todo o trabalho que ele faz não sendo necessariamente um trabalho litúrgico, também se constitui um trabalho para Deus. Então, na família, na sociedade, no trabalho, na política, onde o cristão ele se envolve, o pensamento calvinista, o pensamento reformado entende que ele está prestando um serviço sagrado, prestando um serviço para Deus. A partir do versículo 10, ou somente o versículo 10, que é o que eu quero falar rapidamente aqui, o autor aos Hebreus, falo isso para a gente concluir, ele vai falar sobre a transitoriedade do tabernáculo. Então ele tem como objetivo aí nesse pequeno versículo mostrar que todas essas coisas elas já passaram, elas são transitórias, elas já acabaram. No versículo 10, se os irmãos observarem no capítulo 9, deixa eu abrir aqui, ele vai dizer o seguinte: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então ele já está aqui, uma mensagem imediata dessa passagem, esse versículo aqui, essas coisas elas já passaram. Uma consideração que a gente deve fazer importante é que o autor dos Hebreus está falando que essas ordenanças, conectando isso com o versículo anterior, ele está falando sobre o oferecimento de dons e sacrifícios. Essas ordenanças, elas são ordenanças da carne. E quando se fala que essas ordenanças são ordenanças da carne, a gente já cria um sentido pejorativo das coisas referentes à lei no Antigo Testamento. Essa não é a intenção do autor. Ele não está dizendo que a lei é má. Nós já trabalhamos isso, ele fala isso em Hebreus capítulo 7, 16, nos dando a diretriz para compreender que a lei necessariamente ela não é má. Mas o que ele está dizendo aqui é que ela não tem poder salvador, ela não consegue transformar o homem no seu interior como a obra de Cristo fez. Na verdade, Cristo teve que vir justamente por causa disso, porque a lei ela é carnal, ela não consegue, conforme ele mesmo diz, transformar a consciência. Não há uma transformação interna na vida daquele que oferecia os seus dons e os sacrifícios. Ele não está dizendo que a lei é má. Isso é importante salientar. Inclusive,
A reforma protestante, ela vai entender que a lei de Moisés, a lei de Deus necessariamente, né, que mais adiante ela é normatizada por Moisés, ela tem três implicações. Calvino vai dizer que a lei ela tem o seu aspecto político, ela tem o seu aspecto pedagógico e ela tem o seu aspecto didático. O que seria o aspecto político da lei? Calvino vai dizer que a lei de Deus ela tem implicações relacionadas ao magistrado civil. Por exemplo, quando uma autoridade, nós temos autoridades na sala aí, né? Quando uma autoridade ela se insurge contra a maldade social, de algum modo ela está reproduzindo a lei de Deus, ela está colocando a lei de Deus em prática. Porque quem disse, por exemplo, que o estupro é errado, né, que o roubo é errado, essas coisas, essa moralidade, ela é oriunda da lei de Deus. Quando essas autoridades, nós estudamos isso na escola dominical sobre como Deus refreia o mundo na sociedade, melhor dizendo, refreia a maldade da sociedade, como Deus refreia a impiedade da sociedade. São três instituições: família, igreja e Estado. Nós aprendemos isso. Então, o Estado é uma forma, é o ministro de Deus, como Paulo diz em Romanos 13, para aplicar a lei de Deus e inibir a maldade. Eu separei aqui um texto de Lutero. Lutero diz o seguinte no seu comentário de Gálatas 3:19. Ele diz assim: o primeiro uso da lei é conter os ímpios. Essa restrição civil é muito necessária e fixada por Deus tanto para a paz pública como para a preservação de todas as coisas, mas especialmente para que a causa de Deus não seja impedida pelo tumulto e seduções de homens ímpios, cruéis e orgulhosos. Calvino diz o seguinte nas Institutas: o primeiro uso da lei é, portanto, por meio das suas terríveis denúncias e o consequente temor da punição, refrear aqueles que, a menos que forçados, não teriam nenhum respeito pela retidão e a justiça. Tais pessoas são contidas não porque suas mentes sejam internamente movidas e afetadas, mas porque, como se um freio fosse posto sobre elas, refreiam suas mãos de atos externos e internamente controlam a depravação que de outra forma irromperia petulantemente. Isso está nos Institutos, no tomo 2. Então, é um uso da lei. Existe o uso pedagógico também, que nós aprendemos que se trata da lei como um aio, né, que leva as pessoas a Cristo. Deus estabeleceu a lei mosaica justamente para mostrar a carência do homem de depender de um Salvador. A lei ela não tinha poder salvador e mostrava, revelava a pecaminosidade humana, apontando justamente para Cristo. Isso está em Gálatas capítulo 3, versículo 19 também. E Paulo fala isso. E por fim, o uso didático da lei, que é o uso que diz respeito à direção, né? Ou seja, os 10 mandamentos, basicamente. Por que eu falo isso? O calvinismo entende, a reforma protestante retoma esses pontos no seguinte sentido: a promessa da aliança diz que Deus colocaria a lei de Deus nos nossos corações. É a transformação do novo homem. Então alguém pode entender, poxa, já que a lei está no meu coração, então eu não necessito de nenhuma lei externa. Basta a que está no meu coração. Mas a reforma protestante não anula o aspecto didático da lei. O que o Calvino vai dizer é que nosso pecado ele vai de alguma maneira tentar apagar a iluminação do Espírito interno nos nossos corações. Desse modo, a lei externa serve como um farol que nos guia para esta ou aquela orientação. Então, a lei tem esse aspecto também, um aspecto didático. Nós olhamos para os 10 mandamentos e sabemos qual é a vontade de Deus, né? As nossas inclinações, elas são más e às vezes elas podem nos confundir. Então, olhar para a lei de Deus traz esse aspecto didático também. Então, é importante salientar que a lei não é má, ela é boa. Kistermarker diz o seguinte a respeito desse versículo: o que essas regras exteriores realizam, nós devemos dizer que elas não eram inúteis. Deus as deu ao seu povo para o seu próprio benefício e bem-estar. Também lhes deu a certeza de que eram seu povo especial, que vivia em harmonia com suas leis e regras. Mas, exceto por essas questões objetivas, os regulamentos não faziam o crente avançar em sua busca pela purificação da sua alma. Regras exteriores atingem objetivos exteriores. O israelita temente a Deus poderia se abster da comida impura e purificar-se da contaminação. Poderia oferecer dar as suas ofertas e sacrifícios aceitáveis a Deus. Mesmo assim, ele permaneceria dentro da estrutura da antiga aliança.
Guardar os mandamentos, na verdade, tornou-se uma ação preventiva por parte dos israelitas. Isso os capacitava a ficar no meio da nação de Israel e continuar como membro do povo de Deus. Mas as regras e regulamentos exteriores cerimoniais não foram feitos para purificar a consciência do crente e renová-lo espiritualmente. Então é isso que ele está querendo dizer. São ordenanças da carne, elas têm finalidades somente externas, elas não podem purificar a alma. Ele diz que essas ordenanças, elas são baseadas em comidas e bebidas e diversas abluções. Isso aqui tem muito que falar a respeito dessa passagem, mas deixe-me ser bem sucinto aqui. Ele está se referindo aqui, provavelmente, às 613 prescrições que estavam na lei de Moisés. Mas nessa época do autor aos Hebreus, já havia, como nós falamos nas aulas anteriores, a interpretação dos rabinos, que era o midrash, que a junção de toda essa interpretação hermenêutica midráshtica virou os targums, que é o que Jesus no Novo Testamento chama de tradição dos anciãos, né? Então, além das 613 prescrições de Moisés, eles tinham essa interpretação rabínica que surgiu na época do exílio, quando eles não estavam no templo. Então, eles tinham o que eles chamavam de tradição dos anciãos, que Jesus repudiou abruptamente a guarda dessa tradição, acima, inclusive, ou no mesmo pé que a lei de Moisés. Então, havia de fato no judaísmo esse ascetismo religioso. Havia na lei de Moisés e havia também nessas tradições dos anciãos, de que havia a possibilidade de você se aproximar de Deus se abstendo de determinado tipo de comida ou determinado tipo de bebida. Isso também estava presente pelo que nós chamamos, que nessa época aqui ainda o gnosticismo não estava de fato, como eu posso dizer, organizado, mas havia uma espécie de protognosticismo nessa época aqui, que também era uma mistura do judaísmo com a filosofia estoica, a filosofia platônica, e eles também eram ascéticos. O gnosticismo também acreditava que havia a possibilidade de você se aproximar de Deus, se tornar mais espiritual. Olha isso, irmãos. Deixando de comer determinado tipo de comida ou beber determinado tipo de bebida, né? Qualquer semelhança com algumas igrejas de hoje é mera coincidência, né? Algumas igrejas hoje também, como o Adventismo no Sétimo Dia, acredita que determinado tipo de comida ou bebida faz parte de uma vida espiritual, torna a pessoa mais espiritual, mais próxima de Deus, né? Veja que alguns acreditam, por exemplo, que... deixa eu tocar num ponto polêmico aqui. Que deixar de beber, por exemplo, bebida alcoólica, vai fazer a pessoa se tornar mais espiritual. A pessoa não quer beber, ela não bebe álcool por qualquer outra razão, tudo bem, a gente entende. A pessoa não quer se embriagar, ou a pessoa ela não gosta, etc. e tal. Mas a gente não pode ensinar, isso não seria honesto com a Bíblia Sagrada, ensinar que isso tornaria a pessoa mais espiritual. Jesus, por exemplo, era chamado de comilão e de beberrão. Chamaram Jesus de comilão e beberrão, porque Jesus bebia vinho e esse vinho, a gente sabe que era um vinho que continha álcool. Então, não é deixar de comer ou beber determinado tipo de coisa que vai tornar a pessoa mais espiritual, né? Então, a gente aprende essas coisas com esse texto, que o ascetismo não vai espiritualizar a pessoa. Essas coisas são somente comidas e bebidas. E ele diz diversas abluções. O que seriam abluções aqui? A nossa tradução, ela é uma tradução que o português ela não traz luz, de fato, para essa passagem, né? Abluções no original aqui é batismo. Batismo. A gente sabe que alguns irmãos nossos, não da nossa igreja presbiteriana, mas de outras igrejas, eles são imersionistas. Eles acreditam que o batismo cristão é feito por imersão, né? E basicamente formatam a sua doutrina baseada em uma palavra. É o que nós chamamos de hermenêutica etimológica. A etimologia da palavra é que vai determinar toda a hermenêutica ou a formatação de uma doutrina. Mas, gravem isso, não é a palavra quem tem razão, não é a etimologia quem tem razão, mas o uso dessa palavra dentro dos seus aspectos semânticos, como a palavra conecta com o contexto. Nessa passagem aqui, por exemplo, a palavra abluções no grego é batismo. E ele está se referindo aqui à lavagem cerimonial que os judeus
faziam na antiga aliança. Como é que eles faziam essa purificação? Eles não faziam essa purificação mergulhando os utensílios na água, eles aspergiam tanto o sangue quanto a água nesses utensílios. Então essa purificação, ela era feita, o Gabriel vai falar sobre isso, acho que com mais propriedade adiante. Ela era feita por aspersão, né? Se os irmãos lerem Mateus capítulo 7, no versículo 4, ele vai falar a mesma coisa. A palavra batismo para lavar ali, a palavra lavar no grego é batismo, é a mesma palavra. E eles não estavam aplicando ali o método imersivo, mas o método aspersivo. Então nós não podemos formatar uma doutrina baseada em uma palavra. A palavra deve estar conectada ao contexto. E é isso que abluções quer dizer aqui. Elas eram cerimônias de lavagem e de purificação. E aí ele diz ainda no versículo 10 que todas essas coisas elas estavam impostas até o tempo oportuno da reforma. Reforma aí não é reforma protestante, né? Fala, pô, só com Lutero que não, a reforma aqui está se referindo à obra de Cristo, né? Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, essas coisas todas elas passaram. Então toda a disposição do tabernáculo, o símbolo, o antítipo, né? O tipo foi cumprido no antítipo que é Cristo, e todas essas coisas elas passaram, elas foram transitórias, elas não têm mais uso. Isso é importante enfatizar, por quê? Porque ainda existe hoje, dentro do dito protestantismo cristão, algumas raízes, vamos assim dizer, do judaísmo, né? Vocês vão se lembrar que existem, vão concordar comigo, que existem algumas igrejas que ainda têm a Arca da Aliança na, no templo, né? O próprio conceito de templo também. Algumas já me convidaram uma vez para participar de uma festa judaica, a festa dos tabernáculos, os crentes comemorando a festa dos tabernáculos, né? Uma vez eu estava numa reunião de obreiros e eu não era nenhum oficial da igreja, e eu fui subir no púlpito para pegar um instrumento assim, e o pastor da igreja brigou comigo porque aquele lugar era um altar. Ele falou para mim que tinha um véu ali, um véu espiritual, que só os sacerdotes, olha só, considerando os pastores como sacerdotes, poderiam entrar naquele lugar para poder servir e prestar os seus serviços sagrados. Todas essas coisas, algumas igrejas pregam a justificação pela fé, mas na prática eles colocam leis para as pessoas se salvarem. E diga-se de passagem, não é nem a lei de Moisés, porque se fosse a lei de Moisés, eu diria que era justa e boa, mas é a lei dos homens de fato, determinado tipo de roupa, né? O salto do sapato da irmã que vai definir se ela está em pecado ou não, a medida da gravata, se vai raspar os pelos do corpo ou não, todas essas coisas foram colocadas na igreja como aspectos legais para a salvação. E o autor aos Hebreus está dizendo que todas essas coisas elas passaram. O doutor Augusto Nicodemos vai dizer que o cristianismo ele é o judaísmo reformado. Ele se reformou. Nós não anulamos as verdades que estão lá no Antigo Testamento. Nós não desconsideramos. A Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, mas deve ser entendido dentro dos seus princípios hermenêuticos e dentro da sua completude na obra de Jesus Cristo. Jesus veio, cumpriu a sua obra e todas essas coisas, elas já passaram. Nós falamos sobre Gálatas capítulo 4, quando tratamos da hermenêutica do autor. Bruno, Oi. só uma dúvida aqui. Ah. Nesse caso do sacerdote que te falou que ali era um lugar que não poderia ser acessado, só achei que você foi um pouco covarde nesse momento, porque você deveria ter falado que você era um levita, né? Que ia prestar um serviço Ô, e tinha ô acesso. Péricles, Péricles, e na verdade, eu era um levita mesmo, eu era músico da igreja, né? É verdade, você tem toda a razão. Você vê, entender os músicos como levitas também é uma herança judaica, né? Uma herança judaica que está aí nas igrejas protestantes. Gálatas 4:28, o apóstolo Paulo diz assim: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Nós falamos sobre isso na aula passada. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Isaac, assim também agora. Paulo estava tratando do problema dos judaizantes nas igrejas da Galácia, e ele fala que do mesmo modo como Ismael perseguiu Isaac na época, o filho da escrava perseguiu o filho da promessa,
Isso estava acontecendo com os irmãos da Galácia. Irmãos, é o que acontece hoje também. Os judaizantes, eles ainda perseguem os filhos da promessa, eles ainda querem colocar empecilhos além da fé em Jesus Cristo para que nós tenhamos acesso a Deus. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é que essas coisas apontavam para Cristo, o véu foi rasgado, isso era uma parábola, já foi abolido. Hoje nós podemos adentrar o Santo dos Santos, conforme ele vai dizer mais adiante, com grande ousadia, porque o véu foi rasgado, né? Então é importante concluir desse modo. O cristianismo, ele é o judaísmo reformado. Nós entendemos que Cristo cumpriu o aspecto cerimonial da lei. Isso não há necessidade mais de colocar esses encargos sobre a igreja, né? Bom, eu teria algumas conclusões e aplicação para fazer, mas eu vou encerrar para o Gabriel dar continuidade aí, tá bom? Até aqui alguma dúvida, irmãos? Não, né? Então, Gabriel, Deus abençoe.